Bom, galera, hoje eu vim falar sobre Astro, vim falar sobre os meninos e tendo um destaque aí da apresentação do Tchau Nu, no concerto que teve hoje de manhã, no caso aqui do Brasil, né? Já coloquei bastante coisa no meu Instagram, nos stories, lá tá recheado de foto e vídeo. Já coloquei alguns vídeos nos shorts aqui do meu canal, mas eu falei assim, calma, gente, mais tarde, deixa eu falar sobre o assunto com calma, porque eu não vou falar só do concerto, vou falar de coisas que tem a ver com o concerto, outras nem tanto. Tá tudo reunido aqui nesse vídeo, então você vai ficar super antenada no que tá acontecendo com Astro desses últimos dias, tá? Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E a gente já começa falando do Jinjin, ele que soltou um vídeo, tem mais ou menos 3 dias. Mas assim, lindo, maravilhoso, dançando aqui. O nosso líder é um fofo. Vamos ver aqui então, 3, 2, 1. Que olhar é esse, gente? Né? Olha ele dançando com esse jeans rasgado. Mas como é talentoso o nosso líder, né? Maravilhoso. Aqui na Astro Brasil News, o Sanha fez uma live no Weverse no dia 26. E ele falou assim, eu tava ensaiando, mas senti saudade das Arohas, então eu vim falar com vocês. 보고 싶어서 왔죠. Fofinho, né? 연습하고 있었어요. 연습하고 있었는데 보고 싶어서 왔죠. Ele com esse boné fofinho, né? E aí ele continuou cantando Confissão de Bêbado do Melomance. E aí ele trocou a palavra você por Aroha enquanto cantava, né? Será que você não percebe este meu coração? Ultimamente estou com uma pessoa louca, só pensando na Aroha, né? Ao invés de ser em você, né? Sem nem perceber, estou gostando cada vez mais das Arohas, é isso. Fofinho. Praticamente uma confissão, né? Aí de amor para as Arohas, né? Belos vocais, hein, Sanha? Vamos continuar aqui. Aí ele fez uma atualização no X, né? Postou essa foto muito fofinha. E aí ele colocou só esses emojis, né? Tipo, música. É isso. Agora é a vez da gente falar do MJ. Bom, ele também tava no Weverse, né? E aí ele publicou uma mensagem, né, deixando os fãs ainda mais animados com relação ao reencontro, né? Ele compartilhou um pequeno trecho cantando, emocionando as Arohas, que agradeceram pelo presente inesperado e disse que era exatamente o que queriam ouvir, né? Então, a gente vê um MJ muito fofinho, ruivo, né? Cantando pras Arohas. Só por causa disso eu vou escutar o MJ cantando de novo, tá, gente? Porque é o nosso solzinho. É uma voz linda, né? Para. Ele é muito perfeito. Ele começou a fofocar lá no Weverse com a galera, né? Falou que... Ao saber que o Sanha fez uma live, MJ contou que o encontrou mais cedo no salão. MJ estava no meio de uma gravação, mas teve um tempinho e decidiu fazer uma transmissão ao vivo. Ele também disse que está usando lente de contato, tingiu o cabelo novamente e também cortou. Ficou lindo, MJ. Lindo. Tá bem laranja o cabelo dele, né? Que ele falou sobre dar um conselho, né? Você ainda não tem 20 anos, então ainda não é um adulto, certo? Um conselho que posso te dar, você está prestes a se tornar adulto. Sinceramente, quando eu, na escola, queria crescer e me tornar adulto o mais rápido possível, quando olho pra trás, percebo que aquela época era muito preciosa. Pois é. Então, enquanto você tá na escola, recomendo que faça tudo o que puder e aproveite ao máximo esse período para não ter arrependimentos quando se tornar adulto. Olha só, que conselho bom, né?
Em outras palavras, quero que você tente viver e experimentar o máximo de coisas possível. E enquanto ainda é jovem, a experiência é muito importante, seja o que for, tente. E também quero dizer que quanto mais jovem você começar a se desafiar, mais coisas será capaz de fazer no futuro. É isso, né, MJ? 성인이 되는 걸 추천합니다. 그 말은 즉 어릴 때 할 수 있는 것들. Tá ele lá dando os conselhos dele, né? Gente, a MJ falando aqui que ele acabou de comer um molho muito apimentado e que ele normalmente não consegue lidar muito bem com comida picante. Mas foi por isso que essa parte ficou um pouco inchada mais cedo, né? No caso, o lábio, né? 거의 먹을 일이 없으니까 저는 네. 여기를 다 여기가 먹다가 이렇게 닿는지 Estava realmente picante, só confirmou mais uma vez que eu definitivamente não consigo comer comidas muito apimentadas. Pois é, né? Isso é um problema na Coreia, né? E o MJ, né, falando assim, já tenho 33 anos, estreiei quando eu tinha 23, então já se passaram 10 anos, uau, o tempo realmente voa. Quando você para pra pensar, 10 anos é muito tempo. Sou muito grato por ter podido passar todo esse tempo ao lado de vocês. Esses momentos são realmente muito preciosos pra mim. Ai, gente, que fofo. Temos mensagens do DJ no Weverse, ele que se machucou, gente, botou até um band-aid no dedo. E aí ele falou que tava muito calor, pra galera comer um macarrão de trigo sarraceno, não sei que comida é essa, mas tudo bem. Aí ele falou que tem que lavar roupa, aquela coisa toda, aí botou uma foto aqui do curativo no dedo. Ele falou assim, fui segurar uma coisa que tava caindo e aconteceu isso. Saiu sangue, ou seja, é muito dramático, né? Sabiam que quando dói muito, estranhamente a gente fica calmo? Gente, eu não aguento com os papos do Din-Din. Olha isso. Aí falou que tinha que lavar roupa, falou que quando lavava a mão doía, né? Mas ele falou assim, obrigado, não se preocupem, tá tudo bem, não se preocupem. Ai, gente, não aguento. E aí, obviamente, ele falou de iogurte grego, né? Que ele tá viciado em iogurte grego. Falou para as pessoas experimentarem iogurte grego com pão. Ele falou que fica quase como se fosse um cream cheese. Gente, eu nunca experimentei essa combinação, tá, Didi? Mas ele tá jurando por Deus que é delicioso, tá? E aí é isso, né? Ele falou que no final de semana ele vai pescar. Vai passar lá um tempo com a família. Então, assim, Din-Din, aproveita aí bastante esse tempo com a família. Bom, agora vamos falar de Chaunu, ele que se apresentou no concerto militar Heritage, né? No caso, Idomin, né, o nosso cabo, se apresentou no concerto anual da banda militar do Ministério da Defesa Nacional, né? Que é o Heritage The Patriot Resonance, realizado no Salão Edang do Centro Nacional de Artes Cênicas Tradicionais Coreanos. Ele que é integrante da unidade vocal principal da banda militar, estava lá cantando, né, vestido de hanbok, como já tinha sido anunciado anteriormente. Ele que está aí há quase um ano cumprindo o serviço militar obrigatório. Ele executou um repertório solene ao lado da equipe institucional, confirmando as expectativas levantadas durante os ensaios da semana, né? Ou seja, já tinham tido registros desses ensaios, né? De que ele iria se apresentar de hanbok, que realmente se apresentou. Ele ia se apresentar através de uma transmissão online que tinham soltado um link. Aí hoje de manhã já não era mais esse link. Aí disseram que ia ser no aplicativo. Aí quando eu fui ver não estava no aplicativo. Aí depois disseram que ia ser só o áudio. Aí depois não era. Uma confusão danada. Tava tendo uma outra apresentação também do Heritage, só que era de um grupo muito maior do que a banda militar e uma coisa muito mais teatralizada, que eu acho que eram dois eventos que estavam acontecendo ao mesmo tempo, em lugares diferentes sobre o mesmo assunto. Então eu acabei divulgando nos meus stories achando que era a apresentação do Nunu quando não era. A verdade mesmo é que a apresentação do Nunu não foi televisionada. O que a gente está tendo aqui de imagens, de vídeos, de fotos, são de pessoas que estiveram lá, muito provavelmente parentes de soldados ou então pessoas que são da família de militares do alto escalão do Ministério da Defesa. Enfim, aí essas pessoas, de forma muito solidária, postaram nas redes sociais e aí a coisa começou a se espalhar. A gente via um Nunu muito tranquilo, com um semblante assim, muito... parece que ele tá descansado, né? Parece que ele tá leve. Então ele tava super compenetrado na hora da apresentação, cantando maravilhosamente bem, uma voz angelical, incrível. Enquanto eu tô falando aqui, tá? Eu vou deixar passando as imagens aqui do
do lado. Então eu acho que foi uma apresentação muito bacana, né? Mais uma apresentação aí, no qual o Chao Nu teve destaque, porque ele mesmo sem maquiagem, vestido de hanbok, pelo amor de Deus, né? O cara parece que tá saído ali de um manhwa, né? É como se fosse um personagem de webtoon, assim, de tão perfeito que ele tá, né? Durante os bastidores, ele também tirou foto com muita gente que era integrante da banda e de pessoas que também não eram integrantes, que eram só pessoas que estavam ali observando todo o movimento, né? Então ele foi super simpático com todo mundo. Então, enquanto eu tô falando, eu vou exibir algumas imagens que foram divulgadas de antes do evento, ou seja, alguns bastidores aqui, tanto que ele tá com a calça do exército e uma blusa preta, né? E um bonezinho assim também do exército, né? E ali ele tava na fila, dizem que ele pediu peixe e pegou água, encheu a garrafa dele de água, né? Foi o que eu vi aqui, relatos. Então nós temos aqui alguns trechos de alguns vídeos, como eu falei, né? De fãs que estavam lá, de parentes de outros soldados, aquela coisa toda. Caótica minha manhã, porque simplesmente tava trabalhando, mas eu de vez em quando olhava assim no celular o que tava acontecendo. E eu prometia responder todo mundo depois, tanto que eu respondo a todo mundo depois. Mas vamos continuar focado aqui, né? Porque cada segundo dessa manhã foi registrado aqui, né? Aqui no caso é o programa, né, do concerto, e o Nunu tá aqui, bem abaixo aqui do coraçãozinho, né, junto com outros membros da banda militar. E aí eu vou passar agora alguns outros momentos nos quais ele tirou foto com outras pessoas. Temos aqui uma foto do palco, ele cantando, né, com a roupa lá do hanbok. Temos aqui mais um momento dele cantando, lindíssimo, né? Uns instrumentos de corda aqui, tradicionais coreanos, né? Muito bonito. Ele cantou Arirang, inclusive. Arirang foi uma das músicas cantadas durante o espetáculo. Essa foto que tá bem de perto, né? Ele tá com uma cara muito fofinha, mesmo sem maquiagem nenhuma. E aqui, no caso, foi na hora da saída que ele tava carregando a roupa dele. Aqui também mais um instrumentista da banda. Ele tava com metade da roupa tirada, né? Ele só tirou aquela veste de cima. Mas assim, muita gente ficou em cima dele, né, na hora da saída. Eu quero falar um pouquinho sobre a hora da saída com vocês, porque realmente tava muito amuvucada em cima dele, né, as pessoas, assim, que não estavam dando espaço, o mínimo espaço pessoal para ele poder passar, para poder pegar o ônibus e ir embora, né, gente? Mas calma que a gente vai falar sobre esse assunto. Tá ele aqui com outros membros da banda, com outros soldados, muito fofinho. Me parece que ele passou a noite tirando foto, né, gente? Mas ele tava um príncipe, né? É tão bom ver Nunu de novo, saber que ele tá bem fisicamente, saber que ele, sempre que ele tá ali trabalhando, mas ele ao mesmo tempo também tá se divertindo, né? Tá tendo o seu talento, de certa forma, reconhecido, né? Então, a cada aparição dele, até que eu escrevi aqui, né? A internet ficou uma loucura, né, gente? Chove de posts sobre ele. Realmente ele consegue agitar a internet toda vez que ele aparece. E aqui tem mais uma foto. Tinha uma pessoa aqui do lado, mas eu cortei. Então tá só uma fotinha dele mesmo. Calma que daqui a pouco eu vou falar dessa questão aqui da saída dele. Vou deixar isso pro final. Tem mais uns registros aqui, né? Dele com algumas pessoas. Ele, enfim, entrando no ônibus e conseguindo ir embora. E é isso, né, gente? Aqui estão as últimas fotos dele de hanbok se apresentando. Um príncipe lindo, maravilhoso, foférrimo. Na hora da saída, realmente, como eu falei, né? Ficou muito confuso, muita gente em cima dele. Muita gente filmando, fotografando em cima dele, né? Por onde ele passa, ele chama muita atenção. Não tem muito jeito, né, gente? Aí perguntaram, mas ele não tava com segurança? Não, gente, ele tava com o pessoal da banda militar, entrando no ônibus e voltando pro quartel. Nesses momentos não tem um segurança pessoal. Então as pessoas empurraram ele ficou ali amassado contra o carro. As pessoas não têm a mínima noção de espaço individual, né, gente? Assim,
Ele pode ter ficado machucado ali, ou dolorido, ou com roxo, né? Então, assim, eu sempre falo que você pode sim gostar daquele artista, demonstrar amor, pedir pra tirar foto, mas assim, nunca tocar sem autorização, nunca invadir o espaço pessoal, né, dele, deixá-lo desconfortável, deixá-lo desconcertado, sem graça, né? Você vê que ele ali ficou assustado naquele momento, porque foram várias pessoas que foram meio que caindo uma em cima da outra, até que a última derrubou ele com toda a força, por causa das várias pessoas que estavam caindo assim, né, feito uma bola de neve. E aí você vê que ele acaba ficando contra ali o carro, né? Ele que já tinha sido super simpático antes, tanto que você vê que ele desequilibrou, porque ele tava com as duas mãos ocupadas, porque com uma mão ele tá carregando a roupa e na outra mão ele tá carregando várias cartas que os fãs já tinham dado pra ele. Então ele já foi super simpático e solícito, dando um pouquinho de atenção pra galera e já com várias cartas na mão. E aí essa moça aqui empurrou essa aqui, e essa daqui empurrou o Nunu por consequência, né? Mas me parecia que ela tava querendo também que ele pegasse a carta dela. Só que como a mão dele já tava lotada e ele foi empurrado, ele não quis nem saber de pegar a carta dela. Ele só queria ir no ônibus, porque eu acho que ele não tava conseguindo nem enxergar o ônibus desse ponto onde ele tava, porque era tanta gente na frente dele, vários celulares, as pessoas com os celulares assim pra cima, ele não tava nem conseguindo enxergar onde tava o ônibus, né? Acabou que um amigo dele ali da banda militar que tava meio que direcionando ele de tanta gente que tinha em volta dele, né? Então eu fico muito preocupada realmente com a integridade física do Nunu, em como ele encara isso. Eu tenho plena consciência de que durante os 10 anos de carreira dele, ele já passou por diversas situações, até piores do que essa, em termos de muvuca, de fã em cima dele, de gente fotografando ele, filmando ele sem permissão. Eu imagino que já deva ter rolado diversas situações. Mas assim, gente, a gente sabe que o cara tá vindo aí de um período difícil da vida dele, né? Buscou ali no catolicismo um pouco de paz, porque o cara realmente sofreu hate durante 4 meses seguidos, a mídia caindo em cima, uma loucura. Então, assim, a pessoa já tá um tanto quanto fragilizada de ter passado por um período, acabado de passar por um período péssimo. E assim, por mais que você queira demonstrar amor a ele, foi o que eu falei, você pode demonstrar. Você simplesmente fala assim de longe: Nunu, te amo, então é muito bom ver você saudável, muito bom ver você feliz. Se ele pegou essa carta, ok. Se ele não pegou, não fique insistindo, porque me pareceu que essa mulher que tava atrás dele de branco já tava acompanhando ele há muito tempo, porque eu vi outras imagens antes desse momento aqui, porque eu não botei no Instagram, né? Mas ela já tava atrás dele há mó tempão tentando entregar carta pra ele, só que ele recolheu carta, não de quem tava atrás dele, sim quem tava na frente dele. Ele não viu que ela atrás. Então eu acho que ela, naquele afã de entregar a carta, acabou caindo em cima dele na hora, entendeu? E aí, como ele já tava segurando muita coisa, acabou não segurando a carta dela. Ou seja, adiantou alguma coisa ficar stalkeando ele durante vários momentos e cair em cima dele? Não adiantou nada, ficou sem dar a carta pra ele. Então, assim, gente, eu acho que tem algumas coisas que pode parecer que eu tô sendo mimizenta, mas eu acho que não precisava ter empurrado ele, não precisava de chegar a tanto, tá? Ainda temos 6 meses pela frente, antes dele sair do exército. Acredito eu que daqui pra frente vão ter pouquíssimas aparições públicas do Nunu. Não é sempre que ele se apresenta. Às vezes a banda militar se apresenta sem ele, né? Então, uma outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a promoção que ele vai ter em outubro para sargento. Então, gente, só para vocês entenderem, né? Essa patente prevista para outubro de 2026, que é ele chegar a patente de sargento, ele vai ter benefícios padrão de um final de serviço, né? Maior salário militar, ou seja, sempre que ele é promovido, ele realmente tem um aumento, né? Vão ter folgas acumuladas maiores e maior autoridade na hierarquia sobre soldados rasos. Então, assim, eu acho que é um misto do que eu falei com o que eu vou falar agora. Para além dele se apresentar, não se apresentar sempre junto com a banda militar, ele agora vai ter mais folga do que ele tinha no início.
E eu acho que ele vai aproveitar muito bem essas folgas que ele tem, tá, gente? Porque eu acho que ele já tá pensando no futuro dele, ele deve estar se reunindo com os advogados dele nesse meio tempo, por conta do problema fiscal e não só, né? Por conta de alguns veículos que ainda estão chamando ele de sonegador fiscal, mesmo esse troço já sendo concluído, tá? Então, assim, eu acho que vai rolar ali ele deve estar estudando o melhor cenário pra ele depois que ele sair do exército e, obviamente, ele deve estar consultando os advogados pra saber contratualmente se ele sai da Fantasia, se ele continua, como continua. Eu acho que ele deve estar vendo tudo isso com os advogados dele, tá? Então, eu acho que ele vai, sim, aproveitar toda e qualquer folga que ele tiver. O fato dele ter mais tempo de descanso, eu também acho bom, não só pra ele resolver a vida dele, mas também pra ele passar um tempo com a família, né, que também foi super prejudicada durante o período da polêmica, pra ele passar mais tempo com a Dondon, tadinha, porque a Dondon é a única que é muito apegada a ele e que não tá entendendo nada da ausência dele, né, então com certeza, tadinha, ela deve estar sentindo muita falta do Nunu. E a questão dele ser sargento, ele vai ter ali funções de supervisão direta sobre os recrutas mais novos da unidade, então ele vai ter uma posição de respeito e de liderança, né, ocupando esse posto mais alto, tá? Eu acho que ele vai finalizar o tempo de serviço militar dele sendo sargento. Então é a última patente de todas, até ele ser liberado no dia 27 de janeiro de 2027, tá, gente? Então é isso. Não sabemos ainda qual é a próxima programação da banda militar, não foi divulgado nenhum outro evento depois desse. Obviamente, se eu tiver alguma notícia com relação a isso, eu aviso a vocês. E é isso, gente. Foi super emocionante todo esse momento que a gente passou com ele, né? Mesmo que só trechinhos, que a gente não conseguiu ver a apresentação inteira, mas eu acho que tudo que foi registrado, a gente deve agradecer a quem tava lá, né, senão a gente não ia poder ver. E é isso, gente, vamos ficar de olho aí nas próximas notícias do Astro. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam de todo esse rolê. Vou ficando por aqui, um beijinho e tchau, tchau.